Eu vou chamar uma reportagem com Luan Giacomini, que fez uma matéria do aniversário da celebração de fundação, Marquinhos, da paróquia São João Batista, que completa 195 anos na próxima segunda-feira. Nesta segunda-feira, a paróquia de São João Batista de Capivari completa 195 anos da sua fundação. O dia 11 de outubro de 1826 marcou a instalação da paróquia na cidade, inicialmente com uma simples capela. A capela, que hoje nós conhecemos, que fica na região de Rafar, que era do lado de lá do rio, foi a primeira capela de São João Batista. Quando foi criada a paróquia, então daí veio para esta região, e o lugar da matriz seria onde hoje é a Praça Central. Ela ficaria de costas para a Rua 15, naquele lado de lá da praça, de frente para esta praça que dá as costas aqui para Fernando de Barros. Só que o que aconteceu? Houve todo um entrave político na época, porque alguns queriam que ela fosse feita com a frente para aquele outro lado, para a frente da 15, e o pessoal, o padre da época não aceitou, e houve todo um embate político, e então a classe política de Capivari na época designou que a igreja então saísse da região da praça e viesse para um terreno ao lado. E onde nós estamos hoje é o terreno onde nós tínhamos o cemitério dos escravos. No livro de tombo número 1, consta que a igreja foi construída ali, respeitando-se o túmulo dos escravos, e para mostrar que a igreja tinha o respeito também pelos negros, que apesar da classe política da cidade, os nobres da cidade não terem, a igreja teria esse respeito e iria fazer. E ela seria feita de frente para o rio. Se você pegar, justamente ela fica de frente para a curva do rio que está ali, mas foi feita nessa direção para se respeitar a posição referente aos escravos. Muitos párocos, como o Padre Fabiano e Padre Inácio, marcaram a história da paróquia, assim como o Padre Eusébio, que via a necessidade de facilitar o acesso à cultura e ao esporte. O Padre Eusébio está dentro de um outro contexto, já é na Capivari mais recente, vamos dizer assim. Já com uma cidade, na época com 15 mil habitantes, 12, 15 mil quando ele chega. É uma cidade provinciana do interior. Ele vem da Holanda com uma congregação de padres, né? A diocese tinha dificuldade em ter um padre diocesano que ficasse aqui, então atribuiu a esta congregação, né, o Padre Eusébio, o Padre Teodulo. Então aí você começa a ter uma outra estrutura. Então o Padre Eusébio já pega uma igreja em época de Concílio Vaticano II, ele já vem com uma outra perspectiva, tem toda uma postura mais europeia, tem toda uma outra situação, e ele faz esse processo, e ele tem um olhar muito grande para essa questão da cultura da cidade. Então, o que marca Padre Eusébio é bem nesse sentido, é alguém que se preocupou muito com a experiência cultural. E tanto que Capivari, na época, não tinha um espaço para prática esportiva, não tinha um espaço para prática cultural, e ele então usa de um dos terrenos que já pertencia à paróquia de São João Batista e constrói ali um ginásio. A ideia da construção do ginásio mobilizou a cidade na época, e ele então desempenhou nesse espaço um lugar onde ele pensava para o desenvolvimento cultural, para a prática esportiva, principalmente para as crianças, para os adolescentes, e fazia-se um espaço para que a cidade tivesse um ponto de referência que antes não se tinha. Nos últimos anos, a Igreja Matriz passou por reformas que resgataram a identidade original do templo religioso. A situação da Matriz era muito complicada, porque a Igreja Matriz estava, na época, se deteriorando com um espaço de tempo muito rápido. Para você ter uma noção, na parte da frente da igreja, a rachadura que nós tínhamos na frente dava quase 25 centímetros, o vão na parte de cima. Então, foi urgente começar um processo de calçamento externo. Então, foi a primeira coisa que nós fizemos. Tivemos que intervir na praça naquela época e fazer todo o trabalho com caminhões e caminhões de concreto para fazer o calçamento daquela parte,
já que a estrutura antiga era a estrutura de taipa. Depois disso, o telhado já estava comprometido. Muitas vigas podres, etc, etc, etc. Então, era urgente. Ou nós fazíamos isso ou tínhamos que interditar a matriz. Então, daí nós destelhamos toda a matriz, foram trocados caibros, vigas e feito um novo telhado. E com isso começou-se o projeto de restauração. O padre Eugênio tinha contratado uma equipe de São Paulo, que fez todo o trabalho de prospecção, no sentido de ver a possibilidade de recuperar as imagens antigas, que nós tínhamos toda uma pintura de parede e tudo mais. Porém, por ser a estrutura de taipa e por não ter sido cuidado adequadamente, o que aconteceu? Ela pegou muita umidade. E quando nós começamos o processo do restauro, o reboco estava podre. Então não dava para recuperar as pinturas, não tinha como. Então nós precisamos fazer todo um processo. Estávamos às vésperas dos 190 anos. Eu cheguei, era 185 anos, já faz 10 que a gente está aqui. Então o que fizemos? Colocamos como meta essa questão, o Conselho abraçou a causa, então iniciamos todo um processo. E nesse processo o que vinha? Aproveitar os estudos feitos pelo padre Eugênio, então recuperamos a igreja no primeiro passo. Tiramos tudo que foi acréscimo posterior. Então nós tínhamos altares laterais, tínhamos o famoso calvário que ficava lá na frente, uma série de coisas que foram todos acréscimos que, é bonito, vamos pôr, mas tirava a estética original da igreja. E para essa data comemorativa, o Padre Adalton fala um pouco sobre a programação especial do final de semana. Há 9 semanas nós começamos uma live, cada semana abordando um tema, falando um pouco da esperança desse retorno às atividades. E agora no dia 10, que é o domingo, às 9h30 da manhã, teremos a missa solene, festiva, comemorando os 195 anos. Muita gente vai falar, mas padre, mas não é dia 11? É dia 11. Só que é feriado prolongado, uma segunda-feira, todo mundo aí afobado por causa da questão da pandemia e tudo mais. Então o que acontece? Numa segunda-feira, feriado prolongado, os que têm possibilidade de viajar vão estar viajando já na sexta. E os que não têm vão estar trabalhando. Então, para que a gente tenha uma celebração mais participada, mais envolvida, nós antecipamos em um dia. Vamos fazer no domingo, dia 10, na missa das 9h30 da manhã, uma celebração muito bonita. Vai ser transmitida pelas redes sociais da paróquia, transmitida pela Ícone TV, que desde o começo da pandemia, diariamente estamos transmitindo. Então vamos estar realizando essa missa solene e festiva, celebrando os 195 anos de criação da paróquia e o 5º aniversário da dedicação da igreja. Esse foi o marco dos 190 anos. Terminada a grande reforma, nos 190 anos nós fizemos a dedicação do templo. Então, quando foram ungidas as paredes, as cruzes das paredes, quando foi ungido o novo altar, que agora é definitivo, que a igreja não tinha um altar, só tinha o do fundo, que já era dedicado. Então, agora dedicamos o altar da frente também. Então, a igreja é praticamente pronta. A paróquia foi se modernizando seguindo as exigências atuais, mas sem perder sua essência e vocação original. Nesta segunda-feira chega aos 195 anos com a bênção de São João Batista, padroeiro da cidade de Capivari.